Graça e paz. Deus abençoe cada um de vocês nesta quarta-feira. Que o Senhor inunde teu coração de alegria e de paz. Nós queremos separar esse momento para adorarmos ao Senhor, buscarmos a sua presença gloriosa, que você possa estar conosco, participando desses poucos momentos de busca ao Senhor. Como é importante nesses dias, irmãos, nós buscarmos ao Senhor. Que o Senhor alegre seu coração, que te encha de paz e de alegria. Ore comigo nesse momento em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus por essa oportunidade, Senhor, criada por ti, para que juntos aqui, Senhor, possamos glorificar e exaltar o teu nome. Ouve, pois, Senhor, a nossa oração, o nosso clamor, que nós fazemos diante da tua presença santa. Abençoa, Senhor, a cada um que está agora ligado, Senhor, nesta programação, que ele possa ser alcançado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Que o teu Espírito Santo esteja nos guiando, Senhor, meu Deus, a toda a verdade, abrindo o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos dar crédito a tudo aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Aceita, Senhor, tudo aquilo que nós ofertarmos diante do Senhor nesta hora de oração, nesse momento de culto, que o teu nome seja imensamente glorificado e exaltado, e recebe como incenso suave, Senhor. Pai querido, as nossas orações, o nosso louvor, e abençoa-nos, Senhor, segundo as tuas misericórdias. Apaga todas as nossas transgressões, perdoa todos os nossos pecados, e nos ajude, Senhor, a andar diante da tua presença. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Fica nessa programação, Deus certamente falará ao teu coração em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você, que está no livro de Marcos, capítulo 16, a partir do verso de número 14. Marcos 16, verso 14. Finalmente, apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Jesus, ele nos deu uma ordem para que nós pregássemos o Evangelho, porque o Evangelho é o grande mistério da salvação. Ninguém pode ser salvo a não ser através dessa palavra, essa boa nova que Deus traz sobre o homem, dizendo a ele que ele tem uma oportunidade agora de se reconciliar com Deus, que ele pode abandonar todos os seus erros, se arrepender de todos os seus pecados e ter um conserto com Deus. Essa é a mensagem que a igreja, que Jesus deixou para a igreja pregar, que somos nós. E por isso, essa mensagem não é tão simples de ser pregada, que muitas pessoas não vão querer ouvir a pregação do Evangelho, mas nós temos que pregar. Então, é uma ordem do Senhor, ide e pregai o Evangelho. Que nós possamos pensar nisso, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é com essas palavras que nós damos início a esse culto, em nome de Jesus, que você possa pensar que nós não somos um povo para ficarmos somente carregando o nome de Jesus dentro das nossas casas, não. Nós carregamos o bom nome de Cristo em nós e nós transmitimos essa mensagem para as outras pessoas. A gente nunca pode esquecer disso. Essa é a base principal, a nossa coluna principal da salvação, é falar de Jesus, falar da salvação para o pecador. Que você tenha essa visão, né, aberta, a sua mentalidade seja aberta para essa verdade. Nós precisamos pregar o Evangelho. Prega aí para o seu marido, prega aí para o seu filho, prega aí para o seu vizinho, prega para a sua mãe. Você precisa pregar, sabe por quê? Depois nós vamos falar um pouco mais. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos cantar o hino do cantor cristão 186, é Jesus quem salva. Amém?
Cante comigo, preste atenção nessa letra, em nome de Jesus. O chorar não salva, mesmo lagrimar sem fim, jamais mancha carmesim poderá lavar em mim. O chorar não salva. Foi Jesus que padeceu, sobre a cruz por mim morreu, por seu sangue que verteu, pôde assim salvar-me. Obras não me salvam, meus esforços sem cessar não me podem transformar, nem meus males expiar. Obras não me salvam. Foi Jesus que padeceu, sobre a cruz por mim morreu, por seu sangue que verteu, pôde assim salvar-me. Orações não salvam, apesar do seu fervor, petições não têm valor para salvar o pecador. Orações não salvam. Foi Jesus que padeceu, sobre a cruz por mim morreu, por seu sangue que verteu, pôde assim salvar-me. É Jesus quem salva, Ele a obra consumou, meus pecados expiou, com seu sangue me lavou. É Jesus quem salva. Foi Jesus que padeceu, sobre a cruz por mim morreu, por seu sangue que verteu, pôde assim salvar-me. Só Jesus pode salvar o pecador. Nada mais pode salvá-lo. O Evangelho, a mensagem do Evangelho é essa. Só Jesus Cristo salva. Com tuas mãos, com poder, vem me
palavra que Deus colocou no meu coração. Eu estava aqui lendo esse texto que está em 2 Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 14 em diante. Está escrito assim: o apóstolo Paulo escreveu: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto no que são salvos como nos que se perdem. Para com estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Apóstolo Paulo falando coisas importantes para a nossa vida espiritual. Em nome de Jesus, eu quero orar agora. Senhor, que esta palavra ela possa trazer alento, consolo, alegria, Senhor, entusiasmo aos nossos corações, que ela possa produzir, Senhor, meu Deus, o resultado para o qual está sendo agora enviada a nós. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, de fato, Senhor, aquilo que nós precisamos saber. Ensina-nos, Senhor, e o Teu Espírito Santo nos conduza sempre a toda a verdade, a nossa oração. Em nome de Jesus, a todo aquele que for ouvir essa mensagem possa refletir sobre ela, Senhor, na sua própria vida. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Quero falar um pouquinho hoje, aqui nesta mensagem, amados, sobre o bom perfume de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Você já viu que tem perfumes que as pessoas usam? Eu particularmente não uso perfume, né? Só o perfume de Cristo, mas tem pessoas que usam perfume. E esse perfume, às vezes ele pode ser muito forte, ele pode afastar as pessoas, ou um perfume suave, gostoso, que pessoas gostam de sentir o cheiro. Então é a partir de aqui que eu quero dessa ideia do perfume que Paulo diz aqui sobre esse texto, que eu quero conversar um pouco com vocês nessa oportunidade. O bom perfume de Cristo Jesus. Tanto ele pode atrair, como ele pode repelir pessoas. Mas nós, os servos de Deus, temos que ter esse bom perfume. Então, para nós, ele é o bom perfume. Para muitos será bom perfume. E para outros será um perfume que ele não quer sentir o cheiro. Pessoas que não vão gostar do cheiro do Evangelho. Então eu quero falar um pouquinho sobre o bom perfume de Cristo. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E jamais, ele diz assim, que jamais devemos nos envergonhar dele. Ele é o poder de Deus. O que é esse bom perfume? Esse bom perfume é lá em Gênesis 8, 21, quando Noé saiu da arca após o dilúvio, ele fez um sacrifício. E a palavra de Deus diz aqui no capítulo 8, verso 21 de Gênesis, que Deus aspirou, Deus gostou do perfume que subiu na oferta de Noé. Muito interessante. Também diz em Êxodo 29, 18 que quando eles ofereciam aquela oferta, né, uma oferta queimada, havia uma oferta queimada de aroma agradável a Deus, subia aquela fumaça, assim, né, um perfume, né, e Deus sentia o cheiro. Levíticos 1, do 9, versículo 9 do 13 também, diz que a oferta tem que ser de aroma agradável ao Senhor. Uma oferta agradável ao Senhor, o nosso Deus. Eu quero falar um pouco sobre isso. Triunfo ou desfile, Paulo está falando sobre o triunfo em Cristo Jesus, né? Jesus triunfou na cruz e nós carregamos esse triunfo, né, sobre a nossa vida, né? Triunfo ou desfile que os generais, aqui eu quero discorrer alguma coisa, o triunfo ou desfile que os generais romanos realizavam ao voltar das suas campanhas militares.
O cortejo desfilava pela cidade, exibindo tanto os prisioneiros de guerra condenados à morte, como aqueles dos quais se havia perdoado e que havia se resguardado a vida, e que havia sido destinado a ser escravo, esse que sobrevivia, né? À frente iam cortesãos espargindo perfumes ou o incenso, né? O incenso naquele cortejo caminhando, né? Que para os condenados à morte era cheiro de morte para a morte, enquanto que para os outros era aroma de vida para a vida. Esse texto aqui, irmãos, ele faz alusão, esse texto que nós lemos aqui do apóstolo Paulo, faz alusão ao progresso contínuo do Evangelho e do conceito cristão como escravo de Cristo. Primeira coisa aqui que eu quero deixar para vocês que é importante, irmãos, é o seguinte. O apóstolo Paulo escreve em Colossenses 2, 14 e 15 que nós nos tornamos escravos de Cristo Jesus. Ele diz assim, Colossenses 2, 14 e 15, ele diz o seguinte: Cristo triunfou na cruz, cravou nele o que era contra nós. Ou seja, a primeira coisa, Jesus é quem triunfou. Segunda coisa, Romanos 6, 22, ele diz assim: fomos transformados em servos de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos transformados em servos de Deus. 1 Coríntios 7, 22, ele diz que escolhemos ser escravos de Cristo. Nós escolhemos ser, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, a sermos escravos de Cristo. Nós aceitamos isso. Efésios 6, 6. O servo de Cristo faz a vontade do Senhor. Então a vontade do Senhor é aquilo que nós lemos em Marcos lá no começo. Que nós pregarmos o Evangelho e temos uma vida digna diante do Senhor. É isso que o Senhor espera de nós. Carregamos o bom perfume de Cristo Jesus, ou seja, a mensagem do Evangelho em nós e através de nós. E o que é para nós, então, o bom perfume de Cristo? O que é para nós o bom perfume de Cristo Jesus? O verso 14 diz assim, ó, a fragrância do seu conhecimento. O Evangelho de Deus. Nós carregamos o Evangelho de Deus para as outras pessoas. Esse Evangelho, tanto ele pode a pessoa aceitar, como a pessoa pode repelir, dizer assim, ai, eu não gosto desse cheiro, eu não quero esse Jesus, ai, eu não quero o Evangelho, tal, mas nós temos esse bom perfume em nós, que é o perfume da salvação, o perfume do Evangelho que está em nós. Então a primeira coisa que eu quero falar aqui é que sobre isso para nós é que é a expressão de amor para com o nosso Deus. Esse bom perfume é uma expressão nossa para com o nosso Deus. Nós somos servos de Deus, então nós queremos que esse perfume ele exale, né? Nós queremos falar, queremos agradar a Deus falando do Evangelho, falando dele, falando da salvação, falando da vida eterna, falando do perdão de pecados. Isso agrada muito ao Senhor. Lá em Colossenses 1, 13 e 14, ele diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Então essa é a expressão de agradecimento a Deus, primeiramente, né? Esse perfume tem que ser um perfume de agradecimento. Senhor, eu te agradeço por tão grande salvação que há em Cristo Jesus. E o Senhor mudou a minha vida, me libertou, me tirou das trevas para a luz. Isso é maravilhoso. A primeira coisa, né? Aqui também uma vida que nós, além de nós servirmos a Deus, nós precisamos ter uma vida de santidade. Uma vida de santidade é um bom perfume para o Senhor. Né? Em 2 Timóteo 2,19, o Senhor conhece os que lhe pertencem, pois tem o selo. Né? As pessoas que não vivem em injustiça, ou seja, tentam viver mais distante do pecado possível para agradar o Senhor. Isso agrada o Senhor, é um bom perfume. Nós vivemos, quanto mais afastados do pecado, melhor. E outra coisa é imitar a Deus, ter a sua imagem na nossa atitude. A imagem de Deus na nossa atitude. Efésios 5,2 diz que o exemplo de Cristo é que se ofereceu em aroma suave. Jesus se ofereceu em aroma suave a Deus pelos nossos pecados. Então, nós devemos imitar a Deus, imitar o Senhor, fazer a mesma coisa, oferecer a nossa vida de santidade para agradar ao Senhor. Né? Em Filipenses 4,18 diz que nós devemos fazê-lo com um sacrifício suave a Deus. Eu faço não por obrigação, eu faço porque eu quero ter o prazer de agradar ao Senhor, o meu Deus. Eu preciso ter essa
disposição, essa alegria de servir ao Senhor. Em segundo lugar, irmãos, também, o que é o bom perfume? É nós sermos exemplo para o mundo. Aqui é que está a grande questão do Evangelho. É nós sermos exemplo para o mundo. A nossa vida traz consigo um aroma de vida para aquele que ouve o Evangelho e o aceita. Então as pessoas vão ouvir, esse perfume pode ser bom para eles, para a vida, esse perfume pode trazer para ele a salvação, esse bom perfume, essa palavra do Evangelho, ela pode penetrar na alma dessa pessoa e ele querer Cristo Jesus como Salvador, ele pode querer ouvir mais sobre essa palavra, ele pode querer aceitar essa vida eterna. Mas a nossa vida traz consigo também um aroma de morte, que é aquele que recusa ouvir a verdade que salva. Ou seja, esse bom perfume é assim, eu não quero saber do Evangelho não, vem falar para mim, não, eu não acredito nesse Jesus, eu não acredito nesse céu, não acredito no inferno, eu não quero saber de igreja, não quero saber de nada, eu quero viver minha vida. Então, isso é aquele que ele sente o perfume de Cristo incomoda ele quer viver no pecado, ele recusa, ele não quer, para ele é muito forte o perfume de Cristo, ele não quer, ele rejeita. Então aquele perfume suave, que para nós é um perfume suave, de vida, para ele é um perfume de morte. Ele pode. Então, se você está pregando o evangelho para alguém e a pessoa recusa, para ele, tem isso que eu estou te falando. É um perfume de morte. Ele está recusando, ele não quer ficar perto, ele repulsa, ele foge daquele cheiro e para ele é demais. Ele não quer ficar perto desse perfume. Ele quer viver no pecado. E a Bíblia diz assim, em Marcos 16,15, ide por todo o mundo. Olha só, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Nós carregamos esse perfume em nós, a palavra do Evangelho, tanto para a salvação como para a condenação de muitos. Isso é o Evangelho do Senhor Jesus. Então, você tem que carregar esse perfume, mas muitos vão dar ouvidos à tua palavra. Muitos não vão dar ouvido à tua palavra. Então, o que eu quero concluir é o seguinte, você tem que ter uma vida de santidade, uma vida que é um bom perfume para Deus, né? Uma vida de santidade que agrada ao Senhor, que vive a palavra, que prega a palavra, que vive em santidade, em reverência, em respeito ao Senhor. E também deve ser um pregador do Evangelho. Prega o Evangelho. Esse Evangelho é o perfume, o bom perfume. Você está carregando com você, está no verso 14. Você carregando com você esse perfume. E você está chegando perto das pessoas. Uns vão receber. Que cheiro gostoso, eu quero para mim esse perfume. E outros vão falar, sai daqui, perfume horrível, que coisa. E ele não entende, porque o coração dele é para a morte. Então uns serão para a vida e outros serão para a morte. Esse é o Evangelho. O Evangelho ele não é uma coisa tão simples. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele decretou, aqueles que aceitarem serão salvos, aqueles que não aceitarem já estão condenados. Então, se alguém não ouviu a sua palavra, a palavra que você pregou, o bom perfume que você carregou, então não fique triste, porque é para se cumprir a palavra de Deus. Então que o Senhor seja contigo, continue pregando o Evangelho, muitos ouvirão, outros não ouvirão, Deus alegre seu coração, a sua alma, Deus faça de você um vaso de bênção, seja esse transmissor, né, da palavra de Deus e fale aos corações aquilo que Deus ele quer fazer através da sua vida. Eu quero orar agora. Pai, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus pela tua tão grande e rica misericórdia. Que o Senhor abençoe todo ouvinte da tua palavra, todo aquele, Senhor, que ouviu e que vai colocar em prática. Que nós sejamos, Senhor, esse bom perfume, carreguemos esse perfume em nós, para que nós agrademos ao Senhor e para que os pecadores possam sentir o bom perfume de Cristo, embora muitos sentirão um cheiro de morte. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome do Senhor Jesus. Que você possa ter entendido a palavra, leia, reflita sobre isso que nós falamos, que é muito importante, irmãos, em nome de Jesus, nós ouvirmos a palavra de Deus e vivemos essa palavra. Coloca a mão sobre o teu coração. Eu quero orar me despedindo de você em nome de Jesus. Pai, abençoa, Senhor, a cada um que está ouvindo a tua palavra, em nome de Jesus, despede em paz, guardado pelo teu poder.
no nome do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus que excede todo entendimento, e as duas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus grandemente, que o Senhor abra o seu entendimento, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, que o Senhor dê vitória aí, é a nossa oração em nome de Jesus. Até lá. Deus abençoe.